Fala Brasil, assunto dificílimo aqui hoje, um desafio enorme para mim, mas eu tenho que falar, eu preciso trazer esse alerta para as pessoas. A internet é um ótimo ambiente em que nós buscamos muita informação. Certo dia eu escrevi aqui nos meus stories do Instagram, do Facebook, que a desinformação empobrece, e é uma grande verdade. Quantas famílias arruinadas pelas benditas ou malditas pirâmides financeiras e pelas pessoas que, por razões adversas, por milhares de razões diferentes, roubam outras pessoas ou se utilizam da inocência de pessoas para elas ficarem mais ricas. Por isso eu sempre digo, quem detém informação detém o poder sobre todas as óticas. E aqui, Diogo e sua grana está aqui para falar sobre finanças, sobre como não cair em golpes financeiros. Você que já me acompanha aqui há muito tempo, você sabe que eu tenho 13 anos de experiência em finanças pessoais. E a cada dia mais eu aprendo. E aprendo muito, inclusive com vocês, com os meus clientes, que dia a dia me passam demandas, perguntas, oportunidades de investimento. Não tenha dúvida que hoje, pela quantidade de clientes que o Diogo Sua Grana, o time Diogo Sua Grana tem, a gente recebe muitas boas oportunidades e diversas oportunidades ruins, negativas. Eu tenho um cliente que entrou em uma pirâmide financeira e foi um desafio. Está sendo um desafio, para ser mais honesto, recuperar parte do dinheiro que ele perdeu. Ele começou a investir um pouco dinheiro, à medida que o tempo ia passando e ele recebia daquele dinheiro muita recompensa, ele, pelo tempo, pelo momento de vida, pela ilusão, por diversos fatores, ele resolveu vender o seu imóvel, vender o seu carro e colocar tudo aquilo que ele tinha de dinheiro nessa pirâmide que um dia desmoronou. E o meu alerta aqui para vocês é hoje, com 13 anos de experiência em finanças pessoais, aqui no Instagram, no Twitter, nas mídias sociais, há mais de 10 anos com vocês, levando conhecimento, trazendo vocês para dentro da minha casa, mostrando tudo o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso agregar de valor para vocês. E eu estou sendo sensível aqui para falar isso e estou tentando ser o mais honesto possível para que eu encontre o seu coração. Porque tem muita gente se passando por boas pessoas, pessoas honestas, quando na verdade não são. E outras que são bacanas, são honestas, são verdadeiras, mas também estão sendo enganadas por falsas possibilidades de retorno. Engano, porque muitas vezes não tem instrução necessária para saber aquilo que ela está participando. Então eu já vi situações, por exemplo, do tipo, o contrato, quando você pede o contrato, você vê que não há promessa de ganho. Mas na fala, nos stories, nas lives, em diversas outras oportunidades, são prometidos ganhos. A contradição nos argumentos daqueles que vendem. E aqui eu separei as principais dicas para a gente não entrar numa furada. Então, como não entrar numa furada, a primeira dica que eu te dou é: explique o case para sua mãe. Você às vezes não tem mãe, explica para a tia, para o pai, para a vizinha. O que é importante quando alguém te ofereceu uma grande oportunidade de você ficar rico? Depois que você entender, tente explicar pelo menos para 2 pessoas. Pode ser um colega seu da mesma idade, um amigo, mas tente sempre, coloque isso como seu desafio, explicar para sua mãe, explicar para alguém mais velho que você.
Tente explicar. Se a pessoa entender, fala, não, ficou claro, isso parece ser muito legal mesmo. Poxa, andei um passo. Tem um passo a mais de confiança nesse negócio. Se você não souber explicar, ou se a pessoa que você está explicando não conseguir entender, eu te digo, é uma furada. Beleza, próximo. Use como referência o CDI. Hoje, 2% ao ano. Aproximadamente 2%, porque quem sabe aqui é Selic, que é a taxa de referência dos juros, está em 2% ao ano. O CDI ele é negociado um pouco abaixo disso, por volta de 1,90%, 1,91%, mas fica como referência 2%. Se alguém te oferece uma oportunidade de você investir dinheiro e te oferece uma rentabilidade, por exemplo, de 2% ao mês, gente, isso é razoável se a referência é o CDI e ele está hoje a 2% ao ano, é razoável alguém te pagar pelo seu dinheiro 2% ao mês? Não é razoável. Ou seja, usa como referência a taxa Selic, o CDI, que está hoje em 2%. Dizer que te paga 2% ao mês significa aproximadamente, porque são juros compostos, 24% ao ano. 24% ao invés de 2%. Isso significa mais de 12 vezes, ou por volta de 12 vezes, o CDI de hoje. Então, enquanto o CDI te paga 2% ao ano, alguém te promete pagar 24% ao ano. Isso não existe. Se em 2016 alguém te prometesse um investimento de 24%, a taxa Selic naquela época, próxima a 14%, poxa vida, não era nem 200% do CDI. Poderia ser verdadeiro. Hoje, o CDI aperto aproximadamente 2%, não há como, gente, prometer uma rentabilidade de 24%. É possível? É. É factível? Não. É provável? Pouco provável. Portanto, não há como prometer esse ganho. Há como dizer, ano passado ou há 2 anos atrás, nós performamos a 24%. Resultado passado não garante resultado futuro, mas é uma base para te gerar uma expectativa, ou para que você tenha a perspectiva do que aconteceu no passado pode ou não se repetir no futuro, mas nunca como promessa. Então, utilize como referência a taxa Selic ou o CDI quando te prometerem resultados financeiros, quando te prometerem ganhos com o seu dinheiro. Beleza? Check. Tire o emocional da jogada. Então esse aqui é um xizinho para você tirar o emocional da jogada. O dinheiro pune. Nós precisamos aprender a tratar o dinheiro com a razão. O dinheiro não pode ser tratado com a emoção. Ao comprar um carro, eu preciso de um carro que me transporte com um nível de conforto compatível com a minha realidade. Ao ir a um restaurante, ao ir a um shopping comprar roupas, tudo isso nós precisamos fazer com a razão. Quando eu digo aqui, quando eu dou exemplo da ida a um supermercado, por exemplo, por que é importante ao ir ao supermercado ir com uma lista de compras e preferencialmente com a barriga cheia? Para que a gente controle o emocional. O emocional no supermercado é eu sentir o cheiro, ter a vontade de comer porque eu estou com fome. E eu compro não pela necessidade, lista, mas pela vontade de comer, emoção. Então não deixe que o seu emocional te leve a virar pobre, a se empobrecer, a você perder
todo o seu dinheiro suado. Porque, gente, é muito difícil ganhar dinheiro. Gastar é muito fácil. Perceba que com entendimento, com inteligência, com busca da informação, você consegue multiplicar a sua riqueza, você consegue, em 30 anos, chegar a, por exemplo, a R$ 1 milhão com apenas R$ 28 ao dia. Isso não é impossível. Isso requer disciplina e conhecimento, diferente de uma promessa de, num ano, eu receber 2% ao mês, ou 20% ao ano, ou 15% ao ano, ou 30%. Eu já ouvi promessa de tudo, e eu estou aqui para dizer que isso não existe. Não enquanto promessa. Não há como prometer isso, principalmente no mercado tão volátil como está 2020, com o impacto coronavírus. E aí tem as eleições de novembro, mais a guerra fiscal no Brasil, o problema orçamentário do Brasil, mais as reformas que não saem do papel, tudo isso gera instabilidade. Portanto, no mercado de instabilidade não há como prometer nenhum resultado. Não em renda variável. Em renda fixa, sim. Se diz que você, em 2025, vai ter 6% ao ano, significa que de 2020 até 2025, todo ano, você será recompensado pelo seu dinheiro investido em 6%, em renda fixa. Em operações estruturadas, vendidas, comercializadas pelos bancos e pelas corretoras, todas elas vinculadas ao Banco Central. E por último, e não menos importante, use o estrelinha do Google. Gente, eu não tomo nenhuma decisão mais sem dar uma googada. Google, gente, é a melhor ferramenta de informação que nós temos hoje, apesar de todos os vieses que o Google pode te dar em relação a uma pesquisa. Mas a gente tem que saber usar essa ferramenta a nosso favor. Então eu vou querer ir para uma pousada. Acabamos de voltar faz poucas semanas que nós voltamos de Búzios, a gente estava de férias aqui em família, e a primeira coisa que eu fiz foi colocar a pousada que eu fui, consultar no Google e saber das pessoas físicas, das pessoas que foram lá, estiveram naquela pousada, o que elas acharam da pousada, em termos de localização, em termos de hospedagem, de atendimento. E para tudo na vida, hoje, com o acesso amplo à internet que nós temos, eu indico que a gente utilize essa ferramenta. Então coloca no Google lá. Estão te oferecendo um investimento extraordinário de 2% ao mês. Qual que é o nome da empresa? Não vou falar aqui, né? Mas sei lá, XYZ. Vai lá e Google XYZ. Primeiro Google que você tem que fazer é esse. Filtra. Quem é a fonte de informação? Quem que está falando deles? Porque às vezes eles mesmos estão falando deles. Quem são as fontes de informação que falam sobre essa empresa? Aí vai lá e consulta CEO ou presidente da companhia. Descobre o nome dele, entra no LinkedIn, descobre quem é esse presidente, qual é o background dele, o que ele fez na vida. O helicóptero passando, ó, espera aí, gente. Tá passando o helicóptero. Já tô indo. Vou esperar ali, vou ali para São Paulo. XYZ, procurei no Google a fonte, quem que fala dessa empresa, para ver se não é ela mesma. Certa vez eu recebi uma revista a revista que falava de uma empresa. Aí você olha o editorial da revista, quem fala da empresa é o mesmo dono da revista. O dono da empresa é o dono da revista. Vamos lá? Entenderam o call aqui, a mensagem? Desculpem a firmeza, a forma de falar, mas eu preciso que vocês aprendam a lidar com furada financeira. Eu não quero ninguém pobre por falta de informação. Então, eis-me aqui, estou aqui para tentar, na medida do possível, abençoar a vida de vocês. Se vocês concordaram com tudo que eu falei, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe. Vai aí nesse aviãozinho que tem aí na sua tela, no seu Instagram, e divide com seus amigos, com sua família,
com seus colegas, com seus seguidores. Curte também e deixe uma mensagem caso você já tenha vivido uma situação como essa. Se você tiver outras dicas também para ajudar as pessoas, me ajude a alcançar o meu propósito de vida, que é transformação da sua vida financeira e da vida financeira de todos os brasileiros. Tamo junto, muito obrigado.